Olá, meus amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui, mais um vídeo nesse nosso canal do YouTube que fala sobre holding familiar, planejamento familiar e sucessório através de holding familiar, né, gente? Eu sempre deixo isso muito claro aqui no canal. Planejamento familiar e sucessório não se resume a holding familiar, existem diversas outras ferramentas, diversos outros institutos jurídicos que não só podem, como devem ser utilizados para planejamento sucessório, inclusive em conjunto com o holding familiar, ok? Mas aqui no nosso canal, a gente coloca aí uma lupa, né, uma lente de aumento, como eu costumo dizer, sobre holding familiar, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, seja muitíssimo bem-vindo. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aqui a sua dúvida, né? O canal tem crescido muito com dúvidas dos queridíssimos colegas, advogados, contadores, todos interessados no tema, tá? Então, sejam todos aqui muito bem-vindos. Eu vou pegar aqui o meu celular, que eu estou gravando com o computador, no computador, mas eu vou pegar aqui o meu celular para ler a dúvida de uma colega que eu achei muito pertinente e que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, para a gente poder tratar aqui, né, é uma dúvida longa, bem longa. Eu vou tirar a parte mais pessoal, né, que ela colocou, e vou colocar aqui a parte que é mais voltada ao tema, né? Até para que não haja uma identificação, mas desde já eu queria dizer que a dúvida é um pouco longa, mas é muito pertinente, assim, nossa, a colega foi na veia, assim, ela foi no ponto, né? Muito interessante, a dúvida de uma advogada. E aí eu faço questão, esse vídeo acho que vai ser um pouquinho longo, mas é muito interessante. E de antemão, vou logo dizer uma coisa. Eu vou tentar responder a dúvida da colega aqui, tá? No vídeo. E eu vou dizer o porquê de eu já estar colocando isso a título de tentativa, né? Porque a dúvida dela engloba de cara dois módulos do curso Holding Familiar do Zero, né? O módulo 8, que trata da eficiência tributária no que tange especificamente ao ITCMD, e o módulo 9. O módulo 8 tem 6 aulas, né? Se não me engano, tem 6 aulas, eu vou até conferir aqui. E o módulo 9, que tem até o momento 5 aulas. Por que até o momento? Porque ele ainda está em construção também. Então, até o momento, 5 aulas, que o módulo 9 ele trata da eficiência tributária geral da holding, né? Então, veja que a gente tem aí de cara 11 aulas para tratar do tema da dúvida da colega. Então, eu vou tentar, é por isso que eu estou dizendo que vai ser uma tentativa, eu vou tentar ser bem objetiva aqui, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto muito de falar. Então, eu vou tentar ser objetiva aqui, tá? E se não tiver ficado claro, deixe seus comentários, suas dúvidas adicionais que a gente vai tratando aqui, tá? Então, ela colocou aqui, doutora Gleice, obrigada pelo conteúdo, inteligência e simpatia, que é isso, gente, eu que agradeço a participação de vocês aqui. Eu sou advogada, não atuo no tributário, é que ela fala algumas questões mais pessoais. Aí ela colocou aqui. Estou aqui como familiar interessado em construir uma possível holding imobiliária. Temos alguns imóveis comerciais já alocados e me informei bastante no Seconal sobre a possibilidade de enquadramento simples, a prerrogativa de MS com base na tese do ministro Alexandre de Moraes, desde que com depósito, as regras de integralização de bens e constituição da holding. E fiquei com uma dúvida prática. Ela tá bem profunda, assim, a gente vê que é uma pessoa que realmente entende bem do assunto. E aí, por isso que eu disse, gente, eu vou gravar um vídeo sobre essa dúvida, porque é espetacular, assim, é bem profunda mesmo. Ficou uma dúvida prática. Nós somos 3 filhos. O interesse é seguirmos com todas as etapas da holding. Os imóveis estão todos regularizados, mas o custo de ITBI e TCMD são expressivos, de fato eles são. Entendo as vantagens em termos de organização e proteção patrimonial, e mesmo as atinentes ao planejamento sucessório. Mas no caso de não constituirmos a holding, teríamos a transferência dos bens imóveis aos herdeiros somente sujeito ao pagamento do ITCMD, e não do ITBI. Sim, de fato. No caso, havendo uma harmonia de ideias entre os familiares, a regularização dos imóveis, no que você justificaria o acréscimo do pagamento de ITBI,
além das questões organizacionais. Queria ter informações sobre o curso. Ok, aqui depois eu vou respondê-la aqui no particular, né? Porque o curso a gente fez o lançamento da primeira turma, a gente conseguimos fechar aí a turma de mentoria, né? A gente está com a mentoria bem bacana. Isso aqui eu vou tratar com mais profundidade na mentoria, porque a gente tem um encontro bem mais próximo, né? Com mais tempo para a gente tratar, né? Teremos aí nosso primeiro encontro de mentoria no dia 20/4, né? Eu estou bem animada. Essa dúvida aqui irá, que já era um ponto que eu também iria tratar nas questões das operações tributárias envolvendo o holding, né? Que eu acredito que não vai ser nenhum encontro de mentoria, porque eu acho que não vai dar tempo, acho que vai ser no mínimo 2 encontros, tá? Porque é um ponto realmente nevrálgico aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho. Ela coloca assim, né? Gente, essa pergunta, quase todo cliente que você atende interessado em holding, ele traz essa pergunta. Tipo, deixa eu tirar aqui um pouquinho o foco da pergunta e trazer qual é a dúvida. Olha, eu tenho aqui imóveis, ok? Um conjunto de imóveis. Por exemplo, eu tenho 10 imóveis, né? Que a colega não colocou aqui, eu não sei, para dar uma resposta bem mais detalhada, eu teria que ter conhecimento aí das nuances específicas do caso. Então, quais são os municípios em que estão localizados esses imóveis? Eles estão no único município, está em municípios limítrofes? Qual a política de ITBI em cada uma desses municípios? Como é que está a interpretação do tema 796, né? Qual o impacto disso? Não, a gente realmente já aluga, inclusive já tem locação. Tá? Qual o valor dessa locação? Né? Quanto vocês oferem? Vocês estão declarando esses valores? Estão recebendo a pessoa física sem declarar? Então, tudo isso afeta a resposta. Então, eu queria deixar aqui muito claro que a gente vai trabalhar em cima do raciocínio que permeia a resposta. Tá ok? Então, vamos lá. Qual é o caso que está sendo trazido? É o seguinte, olha, uma família tem 10 imóveis, por exemplo, todos alugados, já são objeto de locação, então, os imóveis já foram constituídos para efeito de exploração de atividade imobiliária, tá? E aí, nesse caso, gente, mesmo que a imunidade fosse deferida ab início, lá na frente, né, concluído o prazo de quarentena, certamente haveria aí o pagamento de ITBI, e nesses casos, gente, eu nem recomendo que haja aí uma tentativa de postergar, porque em que pese você tem aí um efeito caixa, né, mas lá na frente vem acrescido aí de juros, de multa, de correção, esse ITBI, essa conta pode ficar mais cara ao longo do tempo, tá? Então, mas hoje, antigamente, gente, a gente, vou ser bem realista, a gente conseguia essa imunidade e gerava um efeito caixa para o cliente se organizar com esse pagamento de ITBI, com a própria economia que ele tem da tributação, a gente vai falar um pouco mais. Mas hoje em dia, não, tá? E aí tem cliente que se organiza para fazer a operação, né? Eu vou falar aqui de algumas situações, né? E tem cliente que não, tem cliente que realmente recua. Mas aí eu vou mostrar para vocês aonde está a grande eficiência tributária na constituição de uma holding familiar, que, com todo respeito, muitos profissionais não exploram nos seus conteúdos. E aí, honestamente, eu acho que deixa o advogado e o contador que quer trabalhar com isso sem argumentos para levar, argumentos de venda mesmo, né? Para mostrar para o cliente quando ele traz uma objeção como essa. Então, veja bem, uma família que tem 10 imóveis, todos objetos de locação. Então, a gente já viu que de cara a imunidade do ITBI não vai rolar, porque ainda que ela saia agora, lá na frente ela vai cair, ok? Então, vamos considerar o pagamento efetivo do ITBI. 10 imóveis, a gente vai ter que ter pagamento de ITBI. E, mais na frente, vai ter a doação dessas cotas, e aí eu precisaria saber também, objetivamente, para poder fazer uma análise mais detalhada, onde estão localizados, onde vai ser aberta essa holding, né? Para a gente poder entender melhor as questões de TCMD, mas o raciocínio é o mesmo. Você constitui, pagou ITBI, depois vai fazer a doação das cotas. A gente já viu que a base de cálculo não é o capital social. A gente já viu que existem critérios de apuração, o valor venal dessas cotas, em regra, ele é apurado pelo patrimônio líquido. E aí, como será feita a apuração deste patrimônio líquido na data da ocorrência do fato gerador, que é a doação, pode variar de estado para estado. Então, tem estado que pede, faz a avaliação de acordo com o último balanço, né? Às vezes, média dos últimos balanços, às vezes, um balanço especial apurado naquele mês, né? Então,
pode mudar esse critério, mas um fato é patente, tá? Não é o valor do capital social. Se fizer, vai ter autuação futura, tá? Porque o Estado vai vir buscar aquela parcela que não foi recolhida, deveria ter sido recolhida e não foi, mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Então, veja, a pessoa, por exemplo, pô, integralizei 10 imóveis, paguei ITBI, agora eu vou fazer a doação, não é do capital social que consta lá no contrato social, vai ser através do patrimônio líquido. Uma vez que é através do patrimônio líquido, aí tem um detalhe. Vão ser considerados aqui os 10 imóveis? Sim, provavelmente. Né? Consta lá no balanço da empresa, então o fisco estadual vai dizer, olha, eu vou fazer a apuração do valor das cotas que estão sendo doadas, não pelo valor chapado do contrato social, mas pelo patrimônio líquido, ele vai reajustar o valor daquelas cotas para então servir de base de cálculo do ITCMD. Tá? E aí, gente, a gente tem inúmeras considerações, porque qual é o cerne da dúvida? Doutora, tá, mas e aí, qual é a vantagem? Se houver consenso entre os herdeiros, a gente pode fazer o inventário extrajudicial e fazer a transferência recolhendo somente ITCMD. Vai ser em cima do valor venal dos imóveis, no caso do inventário extrajudicial, tá? Vai ser em cima do valor venal dos imóveis. Além da questão organizacional, ela coloca isso, ó. Vou colocar aqui. Ó, aqui, ó, regularização dos imóveis. O que você justificaria o acréscimo do pagamento do ITBI além da questão organizacional, né? Ou seja, por que eu pagaria ITBI se na hora que eu for doar, eu vai incidir praticamente a mesma tributação que seria no inventário? Gente, aí isso aqui são 2 módulos do curso, mais uma aula do módulo 4, que é holding versus inventário. São 2 módulos, assim, então eu vou tentar trazer, né? Como eu disse, eu vou me esforçar para fazer um vídeo não tão longo, em que a gente consiga tratar. Bom, gente, vamos lá. A gente tem, numa holding familiar, diversos pontos de eficiência tributária, inúmeros pontos de eficiência tributária, tá? Eu digo muito isso no curso, já disse muito isso aqui no canal, né? Eficiência tributária da holding, ela não se resume a ITBI. Não se resume a ITBI. Eu estou terminando de gravar o módulo 6 do curso. E eu falo muito isso. Gente, o ITBI, se a gente considerar todas as possíveis incidências tributárias, a gente vai ver que o ITBI é 3%. Ele é o menor de todos. E eu entendo que, muitas vezes, ele é um gargalo para a operação. Vamos pegar uma situação de uma empresa imobiliária, como é o caso aqui, tá? Primeiro ponto de eficiência. Você traz o imóvel para dentro da holding sem pagar ganho de capital. Ok? Então, artigo 23 da Lei 9249, que é aquela que autoriza que pessoas físicas façam integralização de capital social com bens, não necessariamente bens imóveis, mas com bens, né, para integralização de capital social utilizando o valor histórico, ou seja, o próprio fisco posterga o possível recebimento do ganho de capital. Se essa empresa tem atividade imobiliária, a gente viu que a Conceito 7 permite a possibilidade, se ela tiver atividade imobiliária real, como é o caso aqui, tá? Os bens já estão alugados, é possível fazer a reclassificação desses bens do ativo imobilizado para o ativo circulante e vender tributando a venda na condição de bem de estoque. E aí, ao invés de recolher ganho de capital, nem vai recolher os 15 da pessoa física, nem os 34 da PJ, vai recolher como receita operacional, a tributação vai ficar em torno de 5 e 7% do valor final. De cara, na venda, já houve uma economia tributária de 10% em cima do valor de venda. Isso, por si só, já justifica os 3 lá do ITBI. Mas vamos para frente, que a gente tem mais coisa. Isso eu estou falando, como eu disse, né, gente? Tentando fazer aqui um extreming de 2 módulos inteiros do curso, 11 aulas mais uma aula lá que compara holding com inventário, né? Se você é aluno, já viu, então você está lembrado da tabela e tudo mais. Mas vamos para frente. Então, você tem esse primeiro ponto de eficiência tributária. No que tange ao ITCMD, não é o mesmo do inventário. Por quê? E não é por conta da questão, gente, coisas... Gente, a gente vê pessoas excelentes, profissionais excelentes no mercado cometendo essa falha de informação. Ah, a base de cálculo é o valor... Gente, não é o valor do contrato. Se você olhar as 27 legislações, isso vai estar lá no curso, tá? Uma tabelinha falando sobre isso aí vai estar lá, tá? Vocês vão ver que ou não tem critério de apuração, ou o critério é
patrimônio líquido, e o que muda é como chegar a esse patrimônio líquido, tá? Mas em nenhum dos casos é valor do capital social. Então, você tem uma transferência de imóveis, né, digamos assim, sujeita ao inventário, que vai incidir a alíquota do ITCMD do Estado em cima do valor atualizado dos imóveis, e você tem aqui, numa holding, uma doação de cotas, em que você vai ter uma apuração de patrimônio líquido, que certamente se aproximará do valor de mercado dos imóveis em cima de uma alíquota, né, X ali. E aí, gente, vem alguns pontos de extrema atenção, que volto a dizer, estou falando de forma simples, se alguém aqui já entende do assunto, está dizendo, meu Deus, ela está simplificando assim, é para responder a pergunta, mas é para chamar a atenção para esses gatilhos, tá? Vamos lá, você vai fazer a doação desses bens. Gente, no inventário, mesmo que seja um inventário extrajudicial, você tem uma situação ali de imediatidade. Por quê? Porque chega o DARF para pagar, chega a guia. Entende? Em cima de 10 imóveis, por exemplo, tá? 8% em cima de 10 imóveis. Vamos fazer uma conta rápida? Se for 10 milhões de reais, forem 10 imóveis, cada um de 1 milhão, vou colocar aqui uma conta, né? E você tiver aqui um inventário extrajudicial, você tem 10 imóveis a 10 milhões, 8% é 800 mil reais. Quem tem liquidez para fazer isso? Sabe o que acontece, gente? Às vezes, tem que ir para o inventário judicial para pedir autorização ao juiz para vender um imóvel, pegar o dinheiro desse imóvel e custear, nesse caso, só ITCMD. Fora as outras despesas com advogado, porque, obviamente, mesmo sendo extrajudicial com consenso dos herdeiros, vai ter que ter custos com advogado, vai ter que ter custos, no caso aqui a colega é advogada, então tiraria essa despesa, mas a gente teria aí o custo com as novas escrituras públicas de cada um desses imóveis, o registro, no caso se for extrajudicial, o registro da escritura pública de partilha em cada um em cada uma das matrículas desses imóveis. Então, você tem aí, e aí varia de estado para estado, tem que olhar aí na tabela, por isso que eu disse, eu estou falando aqui de forma genérica, porque eu não vi o caso concreto, mas você vai ter essa incidência, cada um desses imóveis vai ter que sofrer um registro da escritura pública ou do formal, a depender se é judicial ou extrajudicial, e depois novas escrituras públicas, né? Quem sabe o custo de uma escritura pública sabe o quanto é salgado. Agora você coloca aí 10 imóveis, né? Estou trazendo aqui dentro do mesmo panorama. Quando na holding você não tem essa despesa, porque você não tem inventário, você não tem expedição formal de partilha, então você não tem o registro formal, não há necessidade de escritura pública, porque o contrato social registrado na junta é documento público, hábil a transferência desses bens no cartório de registro de imóveis para a holding, tá? Não há necessidade de uma nova escritura pública, porque o contrato social já faz as vezes desse documento, então de cara você economizou 10 escrituras públicas, tá? Mas voltando especificamente ao ITCMD, você tem a questão relacionada aí ao fato de que, quando você tem uma holding e vai fazer a doação de cotas, você tem mais dois pontos de eficiência aqui. Um deles é o próprio organizacional. E aí, gente, eu queria fazer um adendo aqui, porque isso é muito comum. As pessoas dizem assim, é só a questão organizacional. Gente, a questão organizacional é tudo. A questão organizacional é vida. Sabe por quê? Porque quando você está numa situação de que já está instalado o inventário, eu não estou falando aqui da regularização dos bens, porque ela já colocou no exemplo que já estariam regularizados. Então, não é dessa organização que eu estou falando. Mas, como eu disse, quando chega uma guia de ITCMD do inventário para pagar, ou você paga, você não conclui o inventário, seja no judicial, seja no extra. E muitas vezes o inventário engancha, dentre outros fatores e números, porque os herdeiros não têm liquidez para pagar aquela dívida, né? E aí trava, entende? Outro ponto que na holding não acontece. A questão organizacional na holding é porque o detentor do patrimônio, ele pode organizar essa transmissão, ok? Então, ele pode, por exemplo, dizer, olha, eu não tenho 800 mil reais, um exemplo. Vamos trazer aqui o mesmo paralelo. Eu não tenho esses 800 mil reais, mas ele tem como trabalhar de forma lícita, sem abuso de forma, sem 50 estruturas, sem cofre, subcofre, megacofre, infracofre, thundercofre, sem nada disso. Ele tem como fazer, dentro da legislação de cada estado,
se utilizar dos próprios limites legais para fazer a transmissão de forma ordenada. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a pessoa termina a hold aqui, assinou o aditivo de contrato social, fez a doação, entregou a pessoa móvel, atravessando a rua. Tem gente que faz isso, passa essa ideia equivocada. Holding é um projeto. Holding não é um papel. A holding é um projeto que ela tem começo, meio, fim de uma primeira etapa e depois a continuidade de fases futuras, tá? Então, eu costumo dizer isso, gente. A gente precisa mostrar para o cliente que ele está fazendo um planejamento de transmissão de patrimônio. Então, por exemplo, o detentor desse patrimônio, ao invés de ele receber ali, os herdeiros receberem uma guia para pagar de 8% em cima de um valor absurdo, o detentor do patrimônio, ele pode fazer o quê? A doação escalonada dentro de determinados limites legais, né? Dificilmente, num cenário como esse, a pessoa vai conseguir fazer uso dos limites de isenção, porque normalmente os limites de isenção são muito baixos. Mas a pessoa pode fracionar essa doação de cotas dentro do limite de uma alíquota mais confortável. Por quê? Porque o ITCMD, em regra, ele tem alíquotas progressivas. Então, a pessoa pode ficar ali dentro da faixa de 4% ou dentro da faixa de 6%. Aí, eu sei que você pode, de repente, você conhece muito aí da legislação e da sistemática, e diz assim, mas aqui no meu estado tem uma regra antilesiva, se você fizer doações para a mesma pessoa no espaço de tempo de 1 ano ou de 2 anos, soma. Não tem problema, você faz a doação, aguarda mais 1 ano ou 2. Mas a pessoa pode falecer nesse meio tempo. Gente, pode, mas a gente não pode tratar a situação como se a pessoa fosse morrer no outro dia. É um projeto, e, logicamente, trazer para a família para discutir dentro do que eles entendem que é o mais razoável a se fazer, ok? Então, veja que essa questão organizacional é tudo, porque a pessoa pode transferir esse patrimônio de forma muito mais sutil e muito mais organizada no tempo, inclusive com a economia de base de cálculo e de alíquota, sem forçar a barra de abuso de forma ou de abuso de direito no que tange a seara tributária, tá? Outro ponto importante, a reserva de usufruto. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu estou aqui no Distrito Federal, na lei que trata do ITCMD aqui do DF, sabe o que é que ele prevê? Olha, se a doação ocorrer com reserva de usufruto, do valor avaliado, só incidirá ITCMD em cima de 30%. A gente tem 70% de economia na base de cálculo de forma legal. Então, veja que se eu tenho um exemplo, uma base de cálculo, foi apurado o patrimônio líquido lá, não, essa cota, o valor dessas cotas aqui, na verdade, ele é de 10 milhões. Mas como está tendo uma doação com reserva de usufruto, pela legislação vigente hoje no DF, 70% corresponde ao usufruto, 30% corresponde apenas à base de cálculo. Você tinha 10 milhões, você caiu para 3. Em cima dos 3, vão verificar a alíquota correspondente e você vai recolher. Se for 4%, que agora eu não me recordo, mas imaginemos que seja 4%, se for 4%, você saiu de uma tributação de 800 mil para uma tributação de 120. E aí, interessante? O ITBI já ficou barato, né? Já ficou barato, ele já ficou lá para trás. Entende? Quer ver um outro ponto interessante? Doutora, mas na extinção de usufruto, vai incidir novo ITCMD. A Justiça tem entendido que na extinção de usufruto não incide novo ITCMD porque não há nova transferência de propriedade. O que existe é a extinção do direito real. Não é fato gerador de novo ITCMD. E essa partição entre usufruto e nua propriedade não é para gerar novo fato gerador na extinção do usufruto, mas é critério de avaliação de quê? Da base de cálculo do imposto. Então, veja que até essa futura cobrança hoje já está sendo questionada e o judiciário tem dado guarida. Não sabemos se futuramente ela vai permanecer aí, porque isso muito provavelmente vai chegar lá no STJ para uma reavaliação, mas é fato que hoje, inclusive aqui no Distrito Federal, já existe essa tese, o TJDFT já tem defendido que essa extinção do usufruto não é fato gerador do ITCMD, porque não há aqui uma transferência não onerosa do patrimônio. O que existe aqui é uma extinção de um direito real que gravava aquela propriedade ou que beneficiava, aí no caso, o usufrutuário. Tá, gente? Então, vejam que você tem inúmeros pontos de eficiência tributária dentro de uma holding que você só trabalha dentro dela, tá? E aí você tem como... e outra, né? Você só trabalha isso com o tempo.
né? Porque depois que há o evento morte, e de fato ele é futuro, e certo do ponto de vista de acontecimento, mas incerto do ponto de vista do quando ocorrerá, né? Você não tem essa flexibilidade, você não tem essa maleabilidade de transmissão patrimonial. Acabou, vai ter que ir para inventário, ainda que extrajudicial, vai subir TCMD, vamos avaliar os bens, sem falar no tempo que isso demora no travamento. E como eu disse, às vezes tem consenso entre os herdeiros, mas, como não há uma liquidez para o pagamento, muitas vezes, do ITCMD e dos custos, ademais do inventário, é preciso recorrer ao judiciário para fazer uma abertura judicial para autorizar que o juiz determine a venda de um, às vezes até de mais de um bem, para custear os custos de inventário. Porque na holding, com esses pontos de eficiência tributária e com o tempo, que é um excelente aliado nesse fator organização, é possível que seja feito de forma menos amarga. Além do que, né, gente, a pessoa já está num momento de muita fragilidade emocional, que foi de perder um ente querido, né? E você ainda tem que lidar com essas questões, né? Então, tudo isso ainda é muito mais, né, torna a situação ainda mais difícil. Mas tem mais, gente, tem mais. Calma, tem mais, tá? Vamos lá. Imaginemos que aí você tem, ainda relacionado a ITCMD, tá? 10 imóveis objeto de locação. Vou sempre pegar 10 imóveis objeto de locação, porque a gente tem sempre o mesmo paralelo. Se eu ficar mudando os exemplos, a gente se perde aqui no raciocínio. 10 imóveis objeto de locação. Gente, imagine a seguinte situação. Integralizou, pagou o ITBI, 3%, pagou o ITBI cheio. Vamos prever assim. Pagou o ITBI, agora eu vou fazer a doação, patrimônio líquido, se for aqui no DF, o critério de apuração de holdings patrimoniais é a soma do valor venal dos imóveis que compõem aí o balanço patrimonial, está lá na lei também, tá? Ela traz critérios. É patrimônio líquido com base em balanço, quando é empresa, doação de cotas é empresa operacional, e valor somado dos imóveis que compõem o balanço da sociedade, né? Desculpe, o balanço da sociedade é a soma dos imóveis quando é holding familiar, tá? Empresa tipicamente patrimonial. Então, imaginemos isso, tá? Foi feita ali a soma do valor dos imóveis, pagou-se ali o ITCMD, tá? Gente, se essa operação for feita hoje, tá? Dia 18 de abril, hoje, o que acontece? Vai ser feito pelo valor de avaliação dos imóveis hoje, certo? Só que, gente, se o patriarca falecer só daqui a 20 anos, vamos colocar assim, ou seja, uma pessoa relativamente jovem, ela só vai falecer daqui a 20 anos. Gente, o valor desses imóveis daqui a 20 anos não vai ser o valor dos imóveis hoje, ok? Se você tem uma sistemática de inventário, daqui a 20 anos, quando fosse recolhido o ITCMD em cima do valor desses imóveis, obviamente, vai ser levado em consideração o quê? O valor daqui a 20 anos desses imóveis, ou seja, a pessoa vai recolher em cima também da valorização imobiliária que ocorrer nesses nossos 20 anos. E a gente sabe que existe uma tendência de os imóveis aí sofrerem uma valorização imobiliária significativa ao longo do tempo, ainda mais aqui no DF, né? Eu não sei se a colega está no DF, mas eu estou trazendo para o cenário do Distrito Federal, que é o mesmo que ocorre em Belo Horizonte, é o mesmo que ocorre em São Paulo, Grande São Paulo, Rio e Grande Rio de Janeiro, né? Então, essas cidades aí que tem um metro quadrado imobiliário mais salgado, digamos assim, às vezes até apimentado, né? Em algumas situações amargo, porque às vezes é bem caro. Então, a gente sabe que tem uma valorização imobiliária, sem contar fatores externos, né, gente? Sem contar fatores externos, porque, veja bem, a gente ainda tem situações em que a gente tem, por exemplo, a construção de um shopping, a construção de uma clínica, a construção de um hospital, né? A própria evolução do bairro leva aí a um aumento do metro quadrado, uma valorização imobiliária, às vezes muito significativa. Às vezes basta você colocar uma faculdade próximo a um shopping, próximo a um determinado imóvel, ele sobe rapidamente de 20% a 30%, assim. É colocando a fita do shopping, o imóvel aumentando aí 20% do seu valor, sendo aí acrescentado. Então, no caso de um inventário, você vai pagar em cima de tudo isso. Na holding, não. Por quê? Porque se eu faço a transmissão de cotas e não de imóveis, tá, gente? Não de imóveis. Se eu faço hoje a transmissão de cotas, mas os imóveis já estão na holding, mesmo num cenário, exemplo, tá, gente?
que eu fosse pagar 800 mil reais hoje de ITCMD, daqui a 20 anos, os imóveis que hoje valiam 10 milhões de reais, daqui a 20 anos eles podem estar valendo 30 milhões, ok? Mas o patrimônio já está todo transmitido. Não há o que recolher para trás mente, entende? Por quê? Porque o fato gerador é o do ato da doação, é o de hoje. Então, eu estou transmitindo hoje a 10 milhões, um exemplo, desconsiderando as questões de usufruto e tal, estou transmitindo hoje a 10 milhões um patrimônio que, de repente, no momento do falecimento do instituidor, ele vai estar a 30, só por valorização imobiliária. E as pessoas, às vezes, não enxergam essas questões no tempo, porque, como eu disse, o que se vende de hoje é que é uma coisa que você faz uma semana, entrega para o cliente, aperta a mão dele, dá uma boa sorte, tapinha nas costas, e pronto. Holding é um projeto de transferência de patrimônio. Se a gente colocar uma lupa em cima da holding e olhar só o momento presente, a gente não enxerga esses fatores. Mas tem mais, gente. Eu vou trazer outros pontos aqui. Eu tenho mais duas coisas para tratar. Vocês querem ver um outro ponto de excelente eficiência tributária? É quando você tem a aquisição de bens, no caso dessa holding, por exemplo, é quando você tem a própria aquisição de bens dentro da holding. Né? Então, o patrimônio já foi todo transmitido. Tudo que for acrescido a essa holding, ele será acrescido dentro do patrimônio dessa PJ, mas o patrimônio já se transferiu. Por quê? Porque os herdeiros não são detentores dos bens, os herdeiros são detentores de cotas. A transmissão de patrimônio na holding, era esse o ponto que eu ia falar, ela é indireta, ok? Ela é indireta. A transferência de propriedade de ativos, ela se dá indiretamente através da transferência de cotas. Tá? Então, o que acontece? Tudo que é engordado dentro da holding é dentro da própria holding. Já está indiretamente de posse dos herdeiros, não há necessidade de se fazer uma nova transmissão. Diferentemente de quando é feito através aí dos próprios, a aquisição se dá através do próprio patriarca. Que aí ele vai acumulando patrimônio na pessoa física, lá na frente você tem um inventário gigantesco para processar, tem um inventário gigantesco para concluir, você tem uma despesa imensa com honorários, com custos processuais, que as pessoas às vezes esquecem que no judiciário você tem custos processuais. Ah, não, mas a gente vai fazer extrajudicial, você tem custos cartoriais, se tiver um patrimônio no acervo imobiliário muito alto, volto a dizer, registro dos formais de partilha, nova escritura pública, novas certidões de registro e ônus de cada imóvel, né? Então, coisas que na holding você não vai precisar enfrentar, despesas e burocracias que não vão existir, né? Então, são esses os pontos. Tem ainda um outro ponto, mas esse não dá para falar aqui, porque esse é o módulo 9 inteiro, que é a eficiência, no caso aqui, da economia tributária, e a economia tributária mesmo, quando a gente faz a comparação entre a alocação na pessoa física e a alocação na PJ, a venda na pessoa física e a venda na PJ, né? Sem falar da possibilidade de oferir aí benefícios fiscais em algumas situações. Então, gente, veja que se a gente colocar aqui uma lupa em cima da holding, olhar para ela, resumi-la exclusivamente a uma economia de TBI e TCMD, de fato, você não consegue ver uma vantagem muito imediata, não. Para conseguir enxergar isso, a gente tem que jogar a holding dentro do tempo. É o tempo que fará essa distinção. E aí, gente, veja a complexidade disso, sem falar, né, nas questões protetivas, né? Então, a doação com reserva de usufruto, a detenção do controle do patrimônio através da administração da sociedade, através da conservação do poder de voto em nome do patriarca, a possibilidade de uma co-option, a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, a cláusula de reversão, né? São todos instrumentos acessórios, né, que permitem uma transmissão mais organizada desse patrimônio, dentro de uma proteção, a verticalização, nunca a comunicação com os futuros genros ou noras, se for esse o entendimento do instituidor dessa transmissão patrimonial, até para proteger o próprio filho, né, de repente, de um futuro casamento mal sucedido, aquela parte do patrimônio está reservado. Então, veja que existem, além dessas questões, muitas outras. É porque, infelizmente, o que a gente vê hoje, gente, é uma cultura da economia tributária que não é real se você considerar, como eu disse, uma lupa. E aí, gente, esse é um ponto que eu tenho reserva de falar sobre isso aqui no canal,
que eu acho que é um ponto que envolve uma questão ética muito forte, né? E tem profissionais que já se posicionam de forma mais agressiva. Eu prefiro ter uma postura mais conservadora em relação a isso, como todo o meu posicionamento aqui no canal, né? Mas, assim, você vender holding por vender e passar para o cliente uma falsa economia tributária que ele não vai ter, porque todas as que eu mencionei aqui, elas são reais, são legais, elas estão lá, e você pode, de fato, oferecer para o cliente sem medo de errar. Mas você dizer coisas do tipo, não, traz aqui que eu vou fazer para você, pelo valor do contrato social, você vai ter uma economia de quase 100% do TCMD. Quando chega na hora não é aquilo, ou você faz de forma, sabendo que não é, faz lá na frente o cliente autuado, gente, isso não tem sustentabilidade, esse planejamento não fica de pé, ele é um caixão de cartas, uma hora vai dar um vento mais forte e ele vai cair. Né? Então, eu acho que isso não é ético. Ético é mostrar efetivamente para o cliente onde estão as vantagens reais e fazê-lo entender que esses 3% do ITBI, por exemplo, eles são muito pouco, eles representam muito pouco de um investimento que trará uma vantagem, uma eficiência, eu não gosto nem de dizer economia, né? Para não dar essa falsa interpretação. Ele vai trazer uma eficiência muito significativa aí a médio e a longo prazo, né? E aí, quando a gente mostra isso para o cliente, especialmente o cliente empresário, a gente mostra para ele que, às vezes, ele investe muito mais para abrir uma loja, abrir uma filial do negócio dele, que ele não sabe nem se vai dar lucro, que está sujeito a todas as intempéries do mercado, mas ele não quer pegar uma fração desse dinheiro, por exemplo, e investir numa estrutura que protegerá o patrimônio que ele já adquiriu ao longo da vida. E que se amanhã ou depois surgir uma outra pandemia maluca dessa, né, que afeta frontalmente a economia, ele está tranquilo. Ele tem condições até de, se ele quebrar na empresa operacional dele, ele tem patrimônio suficiente para ele se resguardar e recomeçar. Então, é muito interessante mostrar sob esse prisma. E não com essa história, não, eu vou te garantir imunidade do ITBI, eu vou te garantir o ITCMD quase zero, eu vou lá na frente te garantir um simples com base numa estrutura que leva 10 empresas, né? E no final tá o cliente autuado, chega para você e você diz, infelizmente o entendimento mudou. Não, o entendimento não mudou. O entendimento sempre foi esse. É porque houve uma falsação de barra de entregar uma economia tributária que não é real. E aí, gente, assim, espero ter conseguido transmitir, né? Porque, como eu disse, são 2 módulos, eu tentei falar aqui de forma muito simplista, talvez muito rápido até, né? Mas é isso, gente, aqui não dá, assim, para a gente tratar com profundidade cada um desses temas, mas eu espero ter trazido luz aí essas questões. Na mentoria, a gente trabalha isso com muito mais profundidade, porque, inclusive, trabalhando casos concretos que os colegas possam trazer aí, né? O curso já trabalha isso muito bem, mas a mentoria a gente tem um encontro bem mais próximo, né? E bem mais detalhado. Então, são os ambientes mais propícios, então eu realmente me esforcei para responder, tá? Mas veja que o grande que está em a gente ter uma visão em foco sobre a questão ou uma visão ampliativa. Quando você amplia o seu universo de observação, você também amplia e muito, as vantagens de ter uma holding. Lembrando sempre que a questão organizacional, ela não é satelitária, ela é o cerne de tudo. Né? É este gap de organização que traz inúmeras possibilidades possíveis. Ok, meus amigos? Espero ter sido objetivo, a gente me esforcei de verdade. Tá bom, queridos? Muito obrigada, até nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, deixe seu comentário aqui no final do vídeo. E se ficar mais alguma dúvida, ó, manda lá que eu estou retomando a rotina aí de estar sempre respondendo as dúvidas dos colegas. O canal tem crescido demais com isso, ok, meus amigos? Até nosso próximo vídeo, um forte abraço.